Amém. Eu vou convidar você a já ir se levantando e abrindo sua Bíblia no livro de Colossenses 1. Amém. E o tema dessa mensagem é constância na fé em Jesus. Amém? Colossenses 1, nós vamos ler apenas o versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Amém? Quando eu pensava nessa mensagem e Deus ia falando ao meu coração, eu pensava em o que faz um cristão ser constante até o fim da sua vida, né? Sabendo que a nossa vida cristã não depende de nós mesmos, porque tudo que nós fazemos é por graça. Nós só conseguimos obedecer a Deus porque existe algo em nós chamado Espírito Santo de Deus, que cumpre em nós a lei e nos conduz à vontade do Pai. Mas ao mesmo tempo, nós como cristãos e servos de Deus precisamos conhecer mais a Deus, buscar a cada dia mais a Deus, para que conheçamos a vontade dEle e possamos andar como agrada ao Pai, né? E decidir todo dia continuar seguindo a Jesus, continuar permanecendo em Cristo, para que realmente a gente viva uma vida constante em Deus. Não uma vida de altos e baixos. Hoje eu creio em Jesus, amanhã eu não sei se eu creio mais. Outro dia eu estou firme na fé, outro dia eu estou lá no mundão, usufruindo de tudo que o mundo tem para oferecer, e daqui a pouco, cadê minha vida com Cristo? Onde é que está, né? Eu não falo de vales, né? Não falo aqui de montes e vales, porque vales todo mundo enfrenta, né? Quem já achou aquele filme O Peregrino? Tem momentos na nossa vida, o pastor, as antigas aqui, a gente o pastor passou na igreja, né? E tem uma passagem daquele filme que eu lembro muito bem, uma hora que ele está se afogando, e vai passando várias coisas que acontecem na vida de um cristão. E de repente ele começa a se afogar. E ele diz, e as promessas? Ele não consegue lembrar de nada. E ele vai se afogando. Não lembra mais de promessa. Não lembra mais do que Deus disse. E daí a pouco ele começa a se lembrar das promessas de Deus. E ele começa a ir para a superfície novamente. Muitas vezes na nossa vida, as lutas, as dificuldades fazem a gente meio que esquecer das promessas, e a gente tem momentos em que a incredulidade quer vir ao nosso coração. Mas isso não quer dizer que você não está permanecendo constante em Deus, né? Porque a nossa vida cristã, ela é cheia de desafios. Mas diferente disso é a inconstância do eu ando perto de Cristo, eu ando perto do pecado. Eu ando agradando a Deus, eu ando agradando o mundo, agradando o pecado, agradando a minha carne, né? Existe uma diferença entre... Uma amiga minha esses dias me perguntava, Luísa, mas não tem época da sua vida que você está com mais força para buscar a Deus, e tem época que é uma luta para você buscar a Deus? Quem já enfrentou isso na vida? Todos nós enfrentamos. Então, esses momentos que a frieza quer nos alcançar, não quer dizer que você não continua constante na sua caminhada com Cristo. Porque o diabo, ele vive tentando fazer com que a gente não busque a Deus, não é verdade? Mas o que tem que ser constante na nossa vida sempre é a nossa fé em Jesus. É a nossa permanência em Cristo, para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Se sua vida está envolvida com pecado, está longe de Deus, não agrada a Deus, então é sinal que você não está mais permanecendo em Cristo. Mas ao momento que as lutas e as tentações vêm sobre nós, as dificuldades, as lutas, os vales, que a gente chama os desertos, mas a gente continua ali firme em Jesus. No dia que a gente não está com vontade de orar, a gente ora mesmo assim. No dia que a gente não está com vontade de buscar Deus na palavra, a gente busca mesmo assim. E não é porque eu não estou com vontade de buscar Deus agora, eu não tenho mais o Espírito Santo, eu não tenho a Deus. São as lutas, são as dificuldades que todo cristão enfrenta, de permanecer firme em Jesus. Amém? E nós vamos aprender sobre isso nessa palavra, sobre nós nos mantermos constantes em Deus. O primeiro ponto é, se compreendermos porque nós decidimos seguir a Cristo, nós não olharemos para trás. O que eu observo, muitas vezes nós cristãos, a gente conhece a Cristo, a gente aceita a palavra, e aquilo é uma novidade tão maravilhosa para a nossa vida. A gente era de um jeito e a gente mudou completamente. E vem uma alegria no Espírito, e vem uma coisa dentro de você que você diz, eu quero que o mundo viva isso que eu vivo hoje. Eu quero que todo mundo conheça a Jesus, porque o que eu vivo hoje é muito diferente do que eu vivia. Havia um vazio em mim, Jesus preencheu esse vazio. Mas eu não sei se vocês percebem, mas com o longo dos anos parece que a gente se acostuma com isso.
E parece que essa coisa de Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor, vai ficando tipo para trás. Eu penso em identidade firmada em Deus. Eu penso em, eu tenho que desenvolver a minha vida em Deus. E a gente vai se esquecendo do principal, que é a essência do Evangelho. E a gente nunca pode perder isso, querido, que é Jesus morreu por mim. Eu reconheço que eu tenho um Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu careço da glória de Deus. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. O que é que eu vou fazer no mundo se o mundo não tem um Salvador para mim? E porque ao longo dos anos parece que a gente esquece disso. Vocês já se pegaram pensando nisso? A questão básica do Evangelho, que é Jesus morreu por mim, eu preciso de um Salvador, parece que vai ficando em segundo plano. Eu já me acostumei com isso, eu sou salvo. Mas a gente nunca pode perder essa essência do Evangelho. A essência do Evangelho é isso, é que Jesus morreu. Eu preciso de um Salvador, eu reconheço que sou pecador. E se eu não permanecer nessa essência do Evangelho, querido, eu vou morrer em algum momento. Eu vou parecer estar vivo, mas eu vou estar morto. Porque eu perdi a parte principal, que é saber por que eu decidi seguir a Cristo. E na quarentena eu falava com os meninos sobre isso. Eu digo, pense que você é um paciente terminal, porque é assim que o pecado nos faz. Na verdade, a gente não está nem um paciente terminal, a gente está morto espiritualmente. Imagine você está lá, você morreu, você deu uma parada cardíaca, morto no seu pecado. Vê alguém lá aí, com desfibrilador, fez seu coração bater de novo. Você ganhou vida novamente, você voltou a respirar. Seus pulmões se encheram. É assim que a vida de Jesus nos enche. É como se a gente estava lá morto, ele vem, e deu vida novamente. E nós estamos vivos espiritualmente. E pense que Jesus é o oxigênio que sustenta você ali respirando. Você não tem oxigênio próprio. Você precisa de um oxigênio espiritual. Aleluia. E Jesus é esse oxigênio, amém? E se esse oxigênio for desligado, você vai morrer novamente. E você vai parar de respirar. E você vai morrer. Se você pensar, eu queria levar você a meditar nisso nessa manhã. Isso é o que move a minha vida. Em dias que eu me sinto muito crente, em dias que o diabo diz, você não é ninguém. Cadê você? Falha, pecadora, tão ruim. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Infelizmente ele é o nosso acusador. Ele nos induz muitas vezes a pecarmos e depois ele joga na nossa cara o nosso pecado. Para dizer, cadê você, cristão? Cadê você, servo de Jesus? E Jesus, você continua sendo o mesmo em Deus, porque a Bíblia diz que quando você se arrepende, os seus pecados tornam a ser limpos, amém? Quem se arrepende deixa, o Senhor perdoa, querido. E eu não falo aqui em patamar de pecado pequeno, médio, grande, é aquele pecado que a sociedade considera enorme. Adultério, são coisas, adultério é pecado, mentira é pecado, omissão é pecado. Quantas coisas, um pensamento impuro é pecado, quem não peca, né? E muitas vezes é assim que o diabo faz conosco. Mas eu quero lhe dizer que essa palavra move a minha vida e eu espero que mova a sua vida. Sem Jesus não há vida. Quem escolhe ser morto? Ninguém escolhe morrer. Se o médico dissesse hoje para você, você escolhe viver ou morrer, quem escolheria morrer? Ninguém. Mas nós não temos a consciência da realidade do que é ser morto espiritualmente e estar vivo espiritualmente. Você pode pensar em desistir de tudo na sua vida, menos de seguir a Cristo. Porque se você decidir deixar de seguir a Cristo, você vai estar dizendo, eu quero morrer. Pode tirar meu oxigênio, eu quero morrer, eu não quero mais respirar. Então, permanecer constante em Cristo, a primeira coisa é não se esquecer da essência do Evangelho. Sem Jesus não há vida, sem Jesus eu estou morto espiritualmente. Eu estava morto, Jesus veio e me deu vida. E se eu não permanecer em Jesus, novamente eu estarei morto espiritualmente. Amém? Vamos lá para Colossenses 1, do 13 ao 22. Vamos ler junto comigo.
Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras mais que praticáveis. Eu parar aqui. Amém? Nossas antigas obras demonstravam quem nós éramos, não é verdade? Inimigos de Deus, longe de Deus, mortos espiritualmente. E quem não se lembra das antigas obras? Quem não se lembra, levante a mão. Se não se lembra do que fazia antes de Jesus te alcançar? Todo mundo lembra, né, irmão? É porque ela não entendeu a pergunta. Todo mundo se lembra das antigas obras. E por que muitas vezes nós caímos na religiosidade, nos esquecemos de quem nós éramos e do que Jesus fez conosco? Pare um pouco e pense em quem você era, de onde Deus te tirou, o que Jesus fez na sua vida. Por mais que faça 20 anos, se lembre daquele momento em que a sua vida foi transformada por Cristo e você disse assim: Jesus, o Senhor chegou na minha vida, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. A partir de hoje eu sou uma nova criatura e eu não consigo mais voltar para onde eu era. Se lembre das obras que demonstravam quem você era. Amém? Aqui diz: e nós outros também no passado, versículo 21, eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrava pelas mais obras que praticáveis. Então nós estávamos mortos em nossos pecados e nós temos que sempre lembrar disso. E nós não podemos andar também, o terceiro ponto, nós precisamos andar ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Como o pastor sempre prega aqui, é uma palavra que sempre fala muito ao meu coração. Não adianta, querido, nós nos debruçarmos em cima da palavra horas e horas e todos os dias e ouvirmos a palavra e cumprir o meu roteiro, fiz o que eu tinha que fazer, amém, estou em dia. Não adianta se nós não olharmos para essa palavra e pensarmos: minha vida precisa ser dirigida pela palavra, minha vida precisa ser conduzida pela palavra para que eu permaneça constante em Deus. E há uma diferença entre conhecer e praticar, como o pastor sempre diz: ouvir e dar ouvidos à palavra. E nós vamos compreender aqui nesse trecho de Colossenses mais um pouquinho a respeito disso, que fala aqui no versículo 23, vamos lá. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo. Deixa eu ler do 22, que a gente não leu, só leu a parte de quando a gente estava e era inimigo de Deus. Vamos ler a partir do 22. Agora, entretanto, ele, Jesus, vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, olha aqui, há uma condição, né? Ele vai nos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação. Se de fato nós permanecermos na fé, alicerçados e firmes, sem nos afastar da esperança do evangelho. Que esperança do evangelho é essa, querido? Quem sabe? Jesus morreu por nós,
Nós precisávamos de um Salvador para nos dar vida espiritualmente, para nos ligar novamente a Deus. E através de Jesus nós conseguimos isso. Ele anula o pecado em nós e nos reconcilia com Deus. Essa é a pureza e a esperança do Evangelho, de que nós seremos salvos. Amém? Que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas de todo mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nós precisamos andar aqui, alicerçados e firmes. Quem tem alicerce é alguém que está firme. É alguém que um lado da parede pode até cair, pode vir assim um negócio e até derrubar um cantinho da parede, mas a casa está firme. Pode alguma coisa vir e dar contra ela, e ela pode até causar uma rachadurinha aqui, um trincadinho ali, um negócio, né? Por exemplo, se eu der uma marretada numa casa que tem um alicerce firme, ela quebra aquele lugar, mas o resto fica inteiro, porque ela tem alicerce, é algo que está firme. Você vai dar contra ela e o negocinho ali vai ser, o estrago vai ser algo mínimo, porque ela está firmada em algo que dá sustento, que dá sustentação, que dá base para a vida dela. E é isso que diz lá no livro de Mateus 7:24. Eu não vou abrir, não vou pedir para você abrir, porque é um trecho muito conhecido, que diz que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha é o homem prudente, né? Que vem o vendaval, vem a chuva e não consegue derrubar aquela casa. Porém, o homem que constrói a casa sobre a areia, qualquer vendaval que vem, qualquer chuva, faz aquela casa desmoronar, cair. Amém? A casa vai ruir. E Jesus diz que é semelhante ao homem que ouve e não obedece. Amém? O homem que ouve e não coloca em prática, e não obedece à palavra de Deus, e não pratica a palavra de Deus, é o homem que constrói a sua vida sobre um alicerce maleável. Eu estou ali ouvindo a palavra, eu sei o que Deus quer para mim, eu até ouço dizer, isso aqui está errado, né? Não faça isso, isso não convém ao servo de Deus. E vou ouvindo mensagens, eu preciso ser transformado nisso, naquilo. E o que é que eu faço? Nada, né? Vou vivendo a vida de boa, Deus é só misericórdia, é graça. Isso aqui eu preciso ser consertado, mas eu não vou consertar, né? Deus me aceita mesmo assim. E vai levando essa vida desse jeito. Daqui a pouco não consegue permanecer constante em Deus, né? E já o homem prudente, ele edifica a sua vida sobre a verdade do Evangelho. E ele entende, eu recebi a Cristo na minha vida, e agora eu tenho um Senhor, e eu tenho a quem prestar conta da minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para alguém que sabe que é melhor para mim, que deixou a palavra e que conduz a minha vida a uma salvação eterna. E eu preciso me deixar ser conduzido por essa palavra. E não é porque aí tem gente que leva para a religiosidade, eu sou crente, agora eu não posso isso, agora eu não posso aquilo, e vai seguindo um conjunto de regras que muitas vezes não sabe nem de onde veio. Isso não é cristianismo, amém? Vocês compreendem que viver de igreja, de regras de igreja apenas não é cristianismo? Cristianismo é você saber que existe um cabeça naquela igreja que é Cristo. Existe alguém que você reconhece como Salvador, que está acima de todas as coisas, ao quem você vai prestar contas um dia. Não vai ser uma coisa errada que você vai chegar para o pastor e vai dizer, pastor, me perdoe, fiz isso, você não me aceita mais na igreja, se aceita ou não aceita, vamos embora. E vai-se embora para o mundo, e vai, não parece nem um dia conheceu a Cristo, né? Mas quem conhece a Cristo de verdade, sabe que há uma essência no Evangelho, em que eu vivo para agradar o meu Senhor, eu vivo para cumprir, do mesmo Jesus disse, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, se o Pai enviou Jesus, Jesus veio cumprir a vontade do Pai, nós também fomos enviados quando nós recebemos a Cristo. Para quê? Para anunciar o Evangelho e cumprir a vontade de Cristo. Ele diz, eu quero que vocês sejam um como eu e o Pai somos um. E eu vivo fazendo o que agrada o Pai. E nós precisamos agradar a Jesus em tudo, amém? Não é em uma área da minha vida eu procurar agradar a Cristo. Na outra, não sei nem que eu sou cristão, né? Essa parte da minha vida parece estar separado. E essas coisas na nossa vida vão fazendo com que nós não sejamos constantes na nossa vida cristã. Porque muitas vezes nós esquecemos desses primeiros pontos. Porque eu recebi a Cristo,
Eu esqueço de onde eu saí, de onde Deus me tirou. Eu esqueço que eu estava morto e Jesus me deu vida. Eu esqueço dessas coisas. Minha vida começa a viver uma religiosidade que muitas vezes eu não sei nem por que eu estou na igreja. Por que mesmo que eu estou na igreja? Ah, é verdade. Há tantos anos atrás eu aceitei a Cristo, mas... E aí? A essência do evangelho é Jesus. Amém? Podemos ter 50 anos de evangelho, 60 anos até Jesus nos chamar. A principal coisa que me faz permanecer no evangelho é: eu preciso de um Salvador. Até eu morrer, Jesus precisa ser o meu Salvador e o meu Senhor para sempre. Ele precisa governar as nossas vidas. Amém? Amém. Colossenses 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 9. Diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que, prestem atenção a partir daqui, sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E aqui vai vir o versículo 11, que é o tema dessa mensagem, para nós permanecermos constantes. Olha que coisa linda. Nós precisamos conhecer plenamente a vontade de Deus para nós. Quando Jesus dizia: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, Jesus conhecia a vontade do Pai? Sim, Jesus conhecia. Por isso ele andava a cada dia cumprindo a vontade do Pai. E Paulo aqui dizia: eu oro para que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer plenamente a vontade de Deus sobre nós. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Buscar a cada dia conhecer: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Isso parece coisa clichê do evangelho, mas não é, uma coisa necessária. Todo dia nós temos que dizer: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Pode aparecer inúmeras formas de se pregar o evangelho por onde for, mas isso é a essência do evangelho, é viver agradando a Deus. Não tem outra coisa, querido. Quem segue a Jesus tem que ter essa convicção: eu não posso viver agradando a mim mesmo, eu tenho que viver para agradar o meu Senhor. E é isso que ele diz: conhecendo plenamente a vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento. Aí aqui no versículo 10 vem dizer assim: e tudo isso tem um propósito. Conhecer a vontade de Deus tem um propósito. Eu não conheço a vontade de Deus apenas por saber. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que tem um propósito, para que nós possamos viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente. Olha que coisa linda. Jesus diz que para a nossa vida estar alicerçada em Deus, nós precisamos o quê? Ouvir e praticar a palavra. E esse trecho vem dizendo aqui que nós precisamos conhecer a vontade de Deus com o propósito de andar de modo digno do Senhor e agradar o Senhor em tudo. E isso só é possível se, ao conhecermos a vontade de Deus, a gente corresponda praticando essa palavra, agradando ao Senhor em tudo que nós fazemos, com a nossa vida, que a nossa vida seja para agradar a Deus. Tem algo que desde que eu entrei no Ministério de Louvor a gente sempre fala, que um adorador, e a gente sempre aprendeu isso muito com os pastores, e a gente reproduz isso sempre, né? Que um adorador, ele não é alguém que chega aqui e canta louvores de adoração a Deus. Adoração em si é a nossa vida de adoração. Não tem como eu chegar aqui e adorar a Deus, dizer: eu conheço o Senhor. Eu ouvi algo esses dias de um ministro do louvor, se eu não me engano, Alessandro Vilas Boas. Ele disse: não tem como você adorar um Deus desconhecido. Você precisa conhecer o Deus a quem você adora. Como eu digo: tu és grande, tu és santo, tu és poderoso. Eu não sei nem quem é Deus. Eu nem conheço a Deus. Eu nem busco a Deus para conhecer Ele. Como eu vou exaltar os atributos de Deus se eu não conheço a quem eu estou adorando? Amém? Então nossa vida precisa ser uma constante adoração.
A adoração não é sobre o que eu faço no momento. A adoração é a minha vida dedicada em adoração. Amém? Se você prestar atenção em vários sacrifícios que fala na Bíblia, quem já leu vários trechos da Bíblia que diz que Deus não se agrada de sacrifícios? Quem já leu? Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu te daria. Você já leu? Mas Deus não pediu sacrifício lá no Antigo Testamento? Aí você vai dizer, Deus está se contradizendo, né? Ele pediu e não pediu de jeito nenhum. A Bíblia nunca se contradiz. O que é que Deus disse na palavra? Ele pediu o sacrifício, mas ele não queria só o sacrifício. Ele queria o sacrifício e o coração de quem sacrificava. Amém? Vocês estão entendendo? Deus queria o sacrifício. Ele não menosprezava o sacrifício. Tipo, não quero saber do seu sacrifício. Foi ele quem pediu e a forma como ele queria. Ele dizia nos detalhes, eu quero assim, uma pombinha desse jeito, eu quero um cordeiro sem defeito. Só que ele queria o coração de quem sacrificava. A prova disso é que quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus não queria Isaac. Deus queria o coração obediente de Abraão. Quando ele vem lançando o cutelo, Deus diz, ei, pare por aí, eu já sei que você tem um coração obediente. Pode pegar aí o cordeiro e sacrificar no lugar do seu filho. E quando Deus diz ali a Saul, né? Quem já leu esse trecho da palavra? Que ele pega lá os bichos e ele diz, obediência eu quero e não sacrifícios. Deus iria se agradar do sacrifício de Saul se ele pegasse dos rebanhos dele, não era lá dos amalequitas, e sacrificasse e dissesse, Deus, o Senhor me deu vitória e agora eu te adoro. Mas era um sacrifício de desobediência. Então, mais importante que o sacrifício do que o que nós fazemos é o nosso coração. Por isso que Deus não se agrada de uma vida religiosa, querido. Não adianta todo dia você cumprir seus rituais religiosos. Pronto, fiz. Pronto, orei. Pronto, tá aqui, Senhor, meu jejum. Jejuei. Entendeu? Estou entregando aqui ao Senhor. Fiz. Se a irmã perguntar, jejuei 24 horas hoje. E aí você vai às vezes conviver com pessoas que fazem isso religiosamente. Quando ela abre a boca, a Bíblia diz que o coração fala do que o coração está cheio. São pessoas que abrem a boca e de repente você pensa, meu Deus, como é que a irmã ou o irmão vive jejuando, vive orando, e quando abre a boca não exala, não flui o rio de Deus de dentro dele. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos cumprindo, infelizmente, rituais religiosos. Nós precisamos ser constantes na nossa busca a Deus, na palavra, na oração, no jejum. Precisamos sim. Mas tudo isso precisa ser entregue a Deus com o coração obediente. Amém? Senhor, eu estou jejuando porque eu te amo. Senhor, eu estou orando porque eu amo a tua presença. Eu estou lendo a tua palavra porque ela é como mel à minha boca. Era assim que o salmista dizia. Não era, eu estou lendo a palavra porque eu tenho que ler. Eu estou lendo a palavra porque eu tenho que dizer para os outros que eu cumpri meu roteiro. Amém? Que seja assim, que a gente faça todo dia. É uma luta nossa cristã buscar a Deus a todo dia. Mas que a gente faça isso por amor a Deus. Que a gente faça isso sabendo que há um Deus no céu que vê o que nós estamos fazendo. E além de ver o que nós estamos fazendo, Ele vê o que contém aqui, ó. Ele vê a essência do que nós fazemos. Amém? Não adianta eu chegar para aqui e botar para fora um monte de palavra. Como a Bíblia diz, o Evangelho não é palavra persuasiva de sabedoria humana. E montar aqui uma pregação cheia de sabedoria, cheia de coisa. Se no coração da gente não tiver a essência do Evangelho, querido, não tiver o amor pelo reino de Deus, não tiver o amor pela palavra, pelo que Deus é, por quem Deus é, Deus vai ver assim, eu que imagino, né? Deus olhando e dizendo, ah, meu Deus, a bichinha, pensa que sabe bem muitão, né? Pensa que conhece bem muitão, cadê? Né? Cadê o coração, onde está? Né? Precisamos observar nisso, nós como cristãos, sabe por quê? A religiosidade, ela mata, na verdade, ela não nos traz vida. E o que acontece? Muitas vezes nós não conseguimos ser constantes, porque nós, ao invés de estarmos vivendo o Evangelho pleno, nós estamos vivendo uma vida religiosa de práticas corriqueiras da mesma coisa, sem sentido nenhum. No fundo, aquilo não faz sentido nenhum para mim. Eu já perdi a essência do Evangelho. Eu não sei mais porque eu recebi a Cristo. Eu não sei mais porque eu estou na igreja. Queridos, vamos voltar para a essência do Evangelho. Jesus é a essência do Evangelho. Você não está nessa igreja, amém, apenas porque você é membro dessa igreja. Você está aqui porque um Salvador morreu na cruz por você. Fez uma reunião de santos e remidos pelo sangue do Cordeiro, e você está no meio dela, amém? Eu estou no meio dela.
Jesus nos escolheu aqui nessa cidade. Nós estamos reunidos porque nós somos dele. E nós precisamos um dos outros para na hora que, aquele momento que o mundo combate a nossa fé, a gente dizer, não, mas a irmã Carmen permanece firme. Ô, irmã abençoada, chegar aqui. Irmã, eu estou aqui com você, eu sou cristã também. Eu continuo crendo nesse mesmo Jesus que você crê. Aí eu olho para o pastor, né? Um líder abençoado que nos corrige, que nos exorta, que nos ensina a palavra, e ele permanece firme até aqui. E a gente sai olhando um para os outros, por mais que a gente tenha as nossas falhas, mas a gente está aqui uns com os outros, dizendo, querido, você não está sozinho. Eu sou cristão igual a você, e nós estamos aqui porque nós cremos no único Deus, nós cremos em Jesus. E a essência do Evangelho é isso, é corpo também. Amém? E eu quero terminar essa mensagem falando isso, não estava aqui, mas é isso. Vou pular até essa parte, Deus não quer que eu fale mais isso não, vou falar isso. Amém? A nossa essência de corpo, nós somos corpo de Cristo. E a gente não pode esquecer disso nunca, amém? Por mais que você tenha diferença com seu irmão, por mais que às vezes as suas personalidades não se batam, olhe para o irmão e diga, ele é servo de Cristo igual a mim. E nós estamos aqui para prosseguir até o fim, né? E receber a nossa coroa da glória, e a gente vai se ajudar, amém? Desde que aquele homenzinho do Portas Abertas, eu esqueci o nome daquele pastor, ele estava no memorial do pastor Fábio. Como é o nome dele? O senhor lembra, pastor, do Portas Abertas? Ele estava naquele memorial, mas eu não lembro o nome dele. Ele veio aqui um dia e disse que ele tinha ido na China, e a missão dele era ir numa praça, eu não quis esquecer. Aguinaldo, pastor Aguinaldo. Ele disse que foi na China e parou lá numa praça. A missão dele era ir lá na praça, parar, para a irmã ver ele e a irmã olhar para ele, que não podia nem se falar, nem levar a Bíblia, nem nada. E saber que tinha outro cristão que estava lá com ela e que ela ficasse firme porque tinha mais gente com ela. Imagina, olhar a distância. De um lugar do mundo para o outro, a presença dele, ele só ia chegar na praça e ia parar. E a mulher ia olhar para ele e ia dizer, vou continuar firme porque tem alguém que está me ajudando. Eu não estou sozinha. Isso que é importante no corpo de Cristo, sabe? É você saber que tem gente comungando da mesma fé que você, que crê nesse Salvador que é Jesus. E eu creio que é por isso que Deus nos fez igreja também, fez reunião. Amém? Para nós nos fortalecermos. A Bíblia diz para nós nos edificarmos uns aos outros. E essa essência dessa força que há na reunião dos santos ajuda a nos manter firmes. Então não vamos perder isso. Tem algo que eu falo muito lá em casa, que eu quero criar meus filhos, todos que o Senhor me der, com essa essência de comunidade, de corpo. E se você é pai, queira construir isso também no seu filho. Se a gente vive como um cristão isolado no mundo, eu tenho minhas convicções, eu tenho as coisas que eu acredito, eu leio a Bíblia, eu sei o que eu sei. Querido, o mundo está aí enfrentando as nossas vidas constantemente. Mas quando a gente tem noção de que nós não somos só nós, que nós fazemos parte de um corpo, e tem gente que também está ali servindo a Cristo com você, isso muda a situação. Você compreende que você faz parte de algo muito maior, que você não é só você faz parte de um corpo. Por isso que é importante a igreja. Nós precisamos de gente, nós precisamos de um para os outros, né? Não é assim? Quando um tá mais fraco, o outro está lá. Eu deixo de ser egoísta, porque eu aprendo a essência do evangelho do serviço, né? Quando Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos, ele disse que estava fazendo como exemplo. Então, se há outra coisa na essência do evangelho, é que nós somos servos. Então, isso ajuda muito a você permanecer constante em Cristo. É você se envolver com o corpo de Cristo e saber seu lugar. Saber que Jesus deu o exemplo, ele veio, se esvaziou e se fez servo. E como ele, se eu vier e me fazer servo, eu não vou andar por aí querendo ser superior a ninguém. Eu vou considerar os outros superiores a mim mesmo. Não importa se no mundo eu sou o advogado mais top dos top. Na igreja eu sou aquele que arruma as cadeiras. Na igreja eu sou aquele que está um irmão necessitado, eu vou lá ajudar ele. Entende que na igreja não tem, na verdade não deve ter, né? Nós somos todos servos uns dos outros. Você pode ter a melhor posição no mundo, aqui você é servo, amém? Você pode ser a pessoa mais top, pode ser o presidente do Brasil. Na igreja você é servo, amém? Jesus é que para todo mundo, sabe por quê? Ele, o Rei da Glória, lavou os pés daqueles que o serviam. Ele, o Rei da Glória, a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo,
tomou a posição de servo. E não teve o ser Deus algo que ele deveria dar importância. Querido, Jesus era Deus. Ele recebeu um nome que era igual a todo mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas o nome Jesus, em grego, ele é Josué. Então, o nome, na verdade, no grego é Jesus, mas na verdade é Josué, não é isso? Eu acho que eu confundi, mas enfim. O nome mesmo era Josué, só que o nome dele é Jesus. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas era um nome comum, entende? Não tinha nada diferente. Nasceu numa estrebaria, filho de um carpinteiro. Vocês estão entendendo? Ele era o rei dos reis. Como é que os antigos achavam que era? O reino de Cristo vai durar para sempre. Ele vai ser um grande general de guerra. Acharam que ele ia nascer com esplendor, com glória. Ele ia ser o rei de Israel para sempre. Essa foi a expectativa que geraram dele. Mas Jesus, ao contrário, se tomou a posição de servo e veio de forma humilde para mostrar que a gente pode querer ser qualquer coisa nesse mundo. Pode ser qualquer coisa. No reino de Deus, a Bíblia diz que o maior é aquele que é o menor. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra. Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Em nome de Jesus.